Nessa aula eu vou falar sobre sementes, né? Como é que você vai comprar a sua semente, qual semente você vai escolher, qual que é a genética, né, das suas sementes, né? Primeiro ponto, qual que é a genética. Segundo ponto, se é feminizada, se é fotoperíodo. Terceiro ponto, se é regular, né, fotoperíodo. E quarto, se é automática, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que definir antes de comprar qualquer semente é o objetivo do seu cultivo. Se o seu cultivo tiver um objetivo de ser medicinal, né, você vai ter que escolher uma genética rica em CBD, né? Se o seu cultivo for para uso medicinal, porém uma aplicação mais voltada para tratamento de Parkinson e é, bronquilodilatador, né, para asma e às vezes para TDAH também. Você vai procurar uma genética que também contenha o THC. Né? E primeira coisa, você definiu, né, qual se a sua genética tem maior conteúdo canabinoide de CBD ou THC. O segundo passo que você vai ter que definir se essa genética vai ser índica ou sativa, né? Qual que é a diferença da índica para sativa, né, e da ruderalis, né? Você tem basicamente essas três linhas genéticas. A sativa ela desenvolve melhor no ambiente quente, né, mais da linha equatorial, né? Ela vai muito bem onde o clima é quente, entre 25 e 35 graus, e clima seco e quente, como do Nordeste do Brasil, né? E outras regiões, onde é muito quente. A Índica, ela se desenvolve num clima mais frio, né? E ela vai bem aí numa temperatura entre 20 e 25 graus, tranquilamente. Desenvolve mais, melhor lá pro sul, no sul do Brasil, né? E a Ruderalis, né, por sua vez, ela é uma planta, é uma genética que ela se desenvolve lá na, na linha dos polos, né? Onde o fotoperíodo lá dos polos, às vezes tem mais de 20 horas de luz por dia, às vezes tem menos de, de 5 horas de luz por dia. Ela não depende do fotoperíodo comum para ela florescer, né? Então, vamos lá, vamos escolher aí. Se você definiu primeiro se ela tem o conteúdo canabinoide, né, mais rico em CBD ou THC. Segundo, você definiu, você aprendeu agora a diferença entre sativa, índica, ruderalis, né? E segundo ponto, agora você vai ter que considerar antes de comprar a semente se ela vai ser feminizada, né? Se ela vai ser ou ela vai ser regular ou ela vai ser automática, né? Qual que é a diferença entre essas três variedades, né? A feminizada, ela tem 100% dessa semente dá origem a uma planta fêmea, enquanto a regular tem 50% de sair fêmea ou macho, né? Às vezes sai hermafrodita, né? Mas é mais raro. E, e as automáticas, né? Por sua vez, elas são 100% fêmeas, né? Elas são feminizadas, né? Porém elas não têm fotoperíodo, elas são automáticas, elas florescem assim que atingir a maturidade. Normalmente entre 25 e 30 dias ela começa a florescer e vai até a colheita, né? É, qual delas escolher então? Feminizada, fotoperíodo, né? A feminizada ela é fotoperíodo, as regulares elas também são fotoperíodos e as automáticas elas florescem sozinhas, né?
Isso vai depender, né, do, do seu nível de experiência do cultivo, né? Se você for um iniciante, né, você vai começar para aprender, você vai começar com as regulares ou feminizadas, né? Por quê? Porque essas duas variedades, tanto as feminizadas quanto as regulares, elas têm a característica de ser fotoperíodo. O que que isso significa? Significa que você pode manter uma planta, né, em estágio vegetativo por muito tempo, por um tempo mais prolongado, e aí a partir dessa planta tirar os clones dela e perpetuar o seu cultivo, né? É, por que que eu acho que isso é mais importante para quem está iniciando? O iniciante, ele comete o erro de querer, querer começar pela automática, ele acha que ele vai colher, né, 100 gramas no automática, mas o que acontece é que ele nem acertou a mão, né, ele nem aprendeu a fazer o solo direito, ele já quer meter um solo orgânico, botar a automática lá, e a receita perfeita para dar merda é isso daí. E muitos de vocês já cometeram esse erro de começar pela automática. Eu também cometi o erro de pegar a automática e colocar no solo é, orgânico que não estava curtido, né? Eu não fiz o processo de deixar ele decompor a matéria orgânica para ficar disponível para a planta, e aí acabou as plantas tendo um desempenho muito inferior do que o planejado. E outra coisa, a automática, você compra uma semente, você planta e colhe, e nunca mais você consegue ter uma outra planta dessa mesma semente, ao contrário das fotoperíodos, que você tem como manter uma planta mãe ali e tirar clones dela para o resto da vida. Uma só planta, né? Uma só semente dá origem, né, dessa fotoperíodo. Se ela for fêmea, ela consegue dar origem a infinitas outras plantas, ao contrário da automática, que se qualquer coisa que der, ela estressa, né, e ela não rende tanto assim, ou, ou você gasta muito na semente e o rendimento não é tão bom quanto esperado, quanto você achou que iria render, ou seja, você tem um custo-benefício muito negativo quando você é iniciante e está pensando em começar pela automática. Então, se você é iniciante, começa pela fotoperíodo, independente se for feminizado, independente se for regular. Né? Você tem que começar pela fotoperíodo até você acertar a mão e, e só depois que você acertar a mão no solo, na rega, e ajustar os fatores para ter uma colheita boa, né? Quando você ajustar a sua quantidade de gramas por watt ideal, que é entre meio e 1 grama por watt, aí você vai parte para automática, se aventurar nisso e tenta fazer aquela, né, colher uma planta automática boa, bonita, né, e rápido, né, que é a vantagem da automática, você colhe ela mais rápido, porém você tem um custo maior, né? A planta de Mauricinho, que tem muita grana para investir e quer mostrar a planta, né? É uma planta automática meio que para inflar o ego dos cultivadores, né? Que querem mostrar que, olha, minha planta com X dias colheu tantas gramas e tal. Mas com uma fotoperíodo, né? Assim como eles utilizam os fotoperíodos nas grandes fazendas dos Estados Unidos, eles conseguem tirar clones vigorosos e ter uma colheita superior até do que se tivesse plantado um monte de sementes automáticas, né, por exemplo. Então, acho que eu expliquei mais ou menos o que é genética, sativa índica, né,
num grande resumo, né, se a genética importa, se ela é mais rica em CBD, se ela é mais rica em THC, né. Eu expliquei o que é a feminizada, né, que ela é sempre fêmea, ela é fotoperíodo, e as regulares, ela pode nascer fêmea ou macho, e ela é fotoperíodo. Fotoperíodo quer dizer que ela, quando você diminui o ciclo de luz dela de 18/6 ou de 24/0 para 12/12, ela floresce, né? Você tem maior controle sobre o tamanho final da sua planta, né? Você pode ter uma fotoperíodo, deixar ela ter 2, 3, 4, 5 metros de altura, ou você pode colher ela, você pode é, florir ela mais cedo, deixar ela mais rasteira e se adequar melhor no seu espaço de cultivo. Ela é mais flexível nessa questão de espaço, né? As feminizadas, elas são fêmeas, né? 100% de fêmeas. Se você comprar uma semente feminizada e ela for macho, você pede garantia que eles te mandam uma outra semente. Isso já aconteceu comigo. As regulares fotoperíodos, 50% nascer macho, 50% nascer fêmea. E as automáticas, elas florescem sozinhas, com 20 dias de vida, elas têm um ciclo curto, né? Elas são limitadas, você compra uma semente, você colhe uma vez só, e é isso e ponto final. Joia? Espero que essa aula tenha esclarecido tudo sobre sementes, né? Qual a escolha que você deve tomar, né? E eu te vejo na próxima aula.